Supremo derruba a regra que estendia prerrogativa de foro a autoridades do Maranhão. Se nós jogarmos todos os julgamentos para a segunda instância, evidentemente nós inviabilizaremos os tribunais de justiça e mesmo os tribunais regionais federais. Justiça bloqueia 60 milhões de reais da empresa Tuvisud, responsável pela segurança da barragem em Brumadinho. Ministério Público pede à Justiça suspensão do decreto que ampliou o porte de armas. Ex-presidente Michel Temer deixa a prisão após decisão da 6ª turma do STJ. Adoção tardia. Projeto da Vara da Infância de Brasília procura famílias que queiram adotar adolescentes e crianças maiores. Meu nome é Laiane Cristiane Jesus Oliveira, eu tenho 13 anos. Eu gosto de cozinhar, gosto de dançar e cantar. Olá, boa noite. Boa noite. O plenário do Supremo decidiu hoje que os estados podem definir quais autoridades têm direito ao foro por prerrogativa de função. Com isso, a regra da Constituição do Maranhão, que estendia o foro privilegiado a delegados de polícia, procuradores e defensores públicos, foi suspensa em definitivo. A repórter Carla Lucena acompanhou e tem os detalhes pra gente. Oi, Carla, boa noite. Olá, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, essa alteração na Constituição do Maranhão, ela aconteceu em 2001 e foi por meio de uma emenda. Então, a partir daquela época, a Constituição do Maranhão, ela estendia o foro por prerrogativa de função, mais conhecido aí como foro privilegiado, a procuradores do Estado, procuradores da Assembleia Legislativa, defensores públicos e também delegados de polícia. Foi aí, então, que o Partido dos Trabalhadores entrou com essa ação aqui no STF, alegando que essa mudança não poderia ter sido feita por violar o princípio da igualdade. Na prática, o que a Constituição, então, permitia é que essas categorias, quando cometessem algum tipo de crime, fossem julgados pelo Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, e não pelo juiz de primeiro grau. Essa emenda, ela chegou a ser suspensa aqui, essa decisão ela estava suspensa desde 2002 por meio de uma liminar aqui do STF. Hoje, então, o julgamento foi concluído e por maioria de votos, os ministros entenderam que os estados não podem aí decidir quais autoridades estaduais têm direito ao foro privilegiado, porque o foro por prerrogativa ele é restrito. Vamos então acompanhar na reportagem como foi esse julgamento. No STF, a Associação Nacional dos Defensores Públicos defendeu o foro por prerrogativa de função para a categoria. Ressaltou que os defensores exercem função essencial para a população e constantemente sofrem ameaças. Infelizmente, ainda acontece em algumas comarcas, em geral menores, instauração de inquéritos contra defensores públicos pelo exercício da função. O ministro Gilmar Mendes disse que não há ilegalidade. O Estado do Maranhão estendeu o foro para procuradores e defensores, com a limitação de que só vale para os crimes cometidos durante e em razão do cargo ocupado, mas deixou de fora os delegados de polícia. Os delegados de polícia, a despeito da relevância de suas atribuições, não podem contar com semelhante prerrogativa, na linha da jurisprudência mencionada. Embora reconheça a grande relevância das atribuições funcionais outorgadas às autoridades policiais, a mim me parece que não se pode outorgar no plano local, em sede da Constituição Estadual, aos delegados de polícia essa prerrogativa de foro nas infrações penais. Já para o ministro Alexandre de Moraes, os estados não podem estabelecer quais cargos têm direito ao foro, porque a Constituição já diz quais autoridades contam com benefício, inclusive nos estados. Nada justifica que 4.578 vereadores sejam processados pelo Tribunal de Justiça da Bahia, pela excepcionalidade que é o foro privilegiado, a prerrogativa de foro. É uma excepcionalidade, ao meu ver, em vários casos, é uma boa excepcionalidade, mas é uma excepcionalidade que a Constituição Federal estabeleceu. A abertura por parte do parágrafo 1º do artigo 125 transformaria a exceção em regra.
ele foi acompanhado pela maioria dos ministros. Projetar esta ordem de ideias significaria que um tribunal seria mais isento do que outro. Esta casa, ao exame da questão de ordem na ação penal 937, firmou um entendimento de que as regras relativas às prerrogativas, as definidoras da competência por prerrogativa de função, elas exigem uma exegese restritiva num Estado democrático de direito como o que aqui pretendemos. Há situações que nem poderiam ser previstas porque seria o minudenciamento de um modelo administrativo estadual que a Constituição Federal não poderia mesmo ou não deveria ter previsto. Se nós jogarmos todos os julgamentos para a segunda instância, evidentemente nós inviabilizaremos os tribunais de justiça e mesmo os tribunais regionais federais. A única interpretação possível do sistema é a estrita. É o que se contém principalmente na Constituição Federal. Pode gerar uma crise estrutural, mercê dos tribunais serem obrigados a deslocar sua já reduzida estrutura de pessoal por conta idealizada para o enfrentamento de demandas jurisdicionais de outra natureza. Consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, acompanhou a sessão de hoje. Tem outros detalhes para a gente. Karina, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Só retomando um pouquinho esse julgamento da prerrogativa de foro, eu acho que eu me enganei na chamada da Carla, né? Não lembro se eu falei não ou não. Vamos só deixar claro que os estados não podem definir quem tem prerrogativa de foro, né? Exatamente. Os ministros definiram que as autoridades com prerrogativa de foro para responder a processos criminais são aquelas apenas determinadas pela Constituição Federal. As constituições estaduais não podem ir além para definir as autoridades estaduais que teriam esse tipo de competência. E, com isso, declarar inconstitucional a norma do Estado, da Constituição do Estado do Maranhão. E, Karina, hoje na sessão também, outras duas leis do Estado do Rio de Janeiro foram declaradas inconstitucionais, né? Quais foram? Logo depois do intervalo, de uma forma bastante rápida, os ministros julgaram uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Luiz Fux, que questionava uma lei do Estado do Rio de Janeiro que, por iniciativa parlamentar, alterava a lei orgânica do Tribunal de Contas daquele Estado. O Tribunal de Contas dos estados, seguindo a simetria fixada pela Constituição Federal, eles têm a prerrogativa de, assim como os tribunais do Poder Judiciário, de propor as leis para estabelecer a forma de funcionamento e fiscalização interna, seguindo, lógico, o que determina a Constituição. Quando essa legislação é proposta por uma iniciativa de um parlamentar, de um deputado estadual, isso fere a iniciativa do próprio tribunal em propor essa lei para fazer essas alterações. E, com isso, por votação unânime, os ministros acabaram declarando inconstitucional essa lei por vício de iniciativa. Uma outra lei também foi declarada inconstitucional de uma forma bastante rápida e também por votação unânime, só que essa outra da relatoria do ministro Marco Aurélio. O governador do estado propôs a ação questionando uma lei que determinava que no certificado de registro dos veículos, no momento da transferência da propriedade do veículo no âmbito daquele estado, fizesse constar a quilometragem rodada daquele determinado veículo. E os ministros entenderam também, por votação unânime, trazida com os argumentos, junto com os argumentos trazidos pela autora da ação direta de inconstitucionalidade, que haveria uma usurpação da competência da União para legislar sobre trânsito e transporte. E também, de uma forma rápida, acabaram declarando a inconstitucionalidade dessa outra lei do Estado do Rio de Janeiro. E, para fechar, julgaram também inconstitucional uma lei do Estado de São Paulo, que, por usurpar a competência da União também para legislar sobre diretrizes e bases da educação, a lei paulista determinava um valor máximo para que as universidades pudessem cobrar pelo registro, emissão do certificado, do diploma dos universitários. E aí os ministros decidiram que não se pode fazer isso porque é competência da União legislar sobre diretrizes e bases da educação. Uma sessão mais célere, acabou um pouquinho antes e teve a presidência do ministro Luiz Fux hoje. Amanhã você volta, né? Amanhã tem sessão também, né, Karina? Amanhã, a partir das 14 horas, sessão plenária do Supremo. Até amanhã. Até amanhã. A Justiça determinou o bloqueio de 60 milhões de reais da empresa do Grupo Tuvisud. O processo se refere ao rompimento da barragem na cidade no dia 25 de janeiro deste ano. A decisão em caráter liminar é da juíza Perla Saliba Brito, da comarca de Brumadinho. Este processo corria em sigilo, mas ele foi suspenso pela magistrada nesta terça-feira. A Tuvisud é a empresa alemã contratada pela mineradora
vale para fazer auditoria em áreas de barragem e é investigada pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, após emitir laudo garantindo a sua estabilidade. 238 pessoas morreram e 32 ainda estão desaparecidas após o desastre em Brumadinho. O Ministério Público Federal apresentou uma ação à Justiça pedindo para suspender integralmente o texto do decreto que facilita o porte de armas. O pedido foi distribuído à 17ª Vara, mas a União pediu o deslocamento para a 16ª Vara, onde já tramitam ações sobre o mesmo tema. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro facilita o porte de arma, entre outras categorias, para advogados, caminhoneiros e políticos eleitos, desde o presidente da República até vereadores. O direito ao porte é a autorização para transportar a arma fora de casa. Na ação, o MPF argumenta que o decreto contraria o Estatuto do Desarmamento, colocando em risco a segurança pública de todos os brasileiros. E ainda nesta edição, o fotógrafo vai ser indenizado por uso irregular do trabalho dele. Entramos na justiça para garantir os meus direitos, porque eu acho um livro histórico tinha que ter pelo menos o crédito. O ex-presidente Michel Temer deixou a sede do Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar em São Paulo no início da tarde de hoje. Ele estava preso desde segunda. Ontem, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus. Os 4 ministros que votaram no STJ se manifestaram favoravelmente à libertação de Temer e do coronel João Batista Lima Filho, ex-assessor e amigo do ex-presidente. Outro integrante da turma, o ministro Sebastião Reis Júnior, se declarou impedido e não participou da sessão. Nesta quarta-feira, a juíza Caroline Vieira Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, determinou a soltura imediata dos dois. Pela decisão, eles têm 24 horas para entregar os passaportes à Justiça. Os Correios vão ter que indenizar um fotógrafo por uso irregular de uma obra do profissional. Os ministros do STJ mantiveram a decisão do Tribunal de Segundo Grau, considerando o valor da indenização adequado. Ao compor uma música, pintar um quadro, tirar uma fotografia, escrever um livro, entre tantas outras expressões intelectuais e artísticas, os autores têm garantido o direito autoral. A proteção é assegurada pela Lei 9.610 de 1998. Ela fixa ali o que é obra protegida, qual o prazo de proteção, quem são os titulares, quem é o autor. Ela dá, no nível infraconstitucional, a dimensão da proteção para aquilo que eu, ou você, ou o telespectador, cria como criação do seu próprio espírito. Agora, fazer o uso de obras sem o consentimento dos titulares do direito autoral é crime. Ademir Faria, um fotógrafo de Brasília, passou por isso. O trabalho dele foi publicado em um livro sem autorização e sem os devidos créditos. E sem direito autoral, sem nada, não pagou nada. Eu conversei com ele para, pelo menos, colocar o crédito. Ele não aceitou. Eu falei, bom, agora não resta alternativa, vou entrar na justiça. E aí entramos na justiça para garantir os meus direitos. Porque eu acho um livro histórico tinha que ter pelo menos o crédito. Um caso envolvendo também uso indevido de imagens chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Um fotógrafo alegou que fotos dele foram usadas pela empresa de Correios e Telégrafos em selos que homenageavam o Botafogo Futebol e Regatas e ainda com autoria atribuída a outra pessoa. A segunda instância considerou que houve uso não autorizado da obra e definiu indenizações de R$ 3.300 por danos materiais e R$ 5.000 por danos morais. No STJ, o fotógrafo pediu aumento desses valores, defendendo que a divulgação e a venda sem permissão são tão graves quanto o uso fraudulento da obra. A ministra Isabel Galotti, relatora do recurso, citou precedentes do STJ que aplicaram em casos como esse o princípio da proporcionalidade para definir a indenização. Nesse processo, foi considerado que as imagens compuseram um produto maior e não foram vendidas como produto final, mas que a reparação ao fotógrafo também não deveria corresponder somente ao valor da foto. Os ministros da 4ª Turma, por unanimidade, consideraram a indenização adequada e destacaram que, para alterar os valores fixados, seria necessária nova análise de peculiaridades e provas,
o que é vedado em recurso especial, de acordo com a súmula 7 do STJ. A Justiça Federal em Minas Gerais determinou que o INSS faça um acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez de um segurado da Previdência Social que necessita de assistência permanente de outra pessoa. Ao analisar o caso, o juiz federal destacou que, pelos autos, ficou claro que o segurado de Divinópolis, em Minas Gerais, necessita de auxílio constante de terceiros para as atividades da vida diária. O laudo pericial evidenciou que ele é paciente de doenças que atualmente o limitam a atividades habituais e que a incapacidade total e permanente teve início em junho de 2009. Portanto, faz jus ao acréscimo de 25% garantido no Decreto 3.048 de 1999. O Brasil tem mais de 80 mil pessoas desaparecidas, mas esse número pode ser bem maior, porque muitos estados não alimentam o cadastro nacional. Na Paraíba, o Tribunal de Justiça está ajudando o estado a melhorar o banco de dados. A formatação de um banco de dados de pessoas desaparecidas na Paraíba foi um dos principais assuntos discutidos na reunião de trabalho do Comitê Interinstitucional de Combate e Enfrentamento ao Desaparecimento de Crianças e Adolescentes no Estado. A ideia nossa é enfrentar isso, né, numa união de sócios, né, dos vários atores, né, com todas as instituições unidas, irmanadas, num só propósito. Já Hugo Gomes Zaer, juiz auxiliar da Infância e da Juventude da comarca de Campina Grande e coordenador do comitê, destacou o auxílio advindo da formatação do banco de dados e a realização de um seminário sobre o tema que acontecerá no mês de julho. As instituições se comprometeram a prestar o devido apoio ao seminário que esse comitê estadual vai realizar. Então, isso vai com certeza reverberar com os atores que atuam na proteção da criança e do adolescente um maior apoio e vamos dizer assim, irmanar para que se evite que ocorram essas situações fatídicas. E no próximo bloco, em busca de famílias para crianças maiores e adolescentes. É uma oportunidade para toda a sociedade reavaliar o seu perfil de adoção. O Ministério Público Federal promoveu hoje o Dia D em defesa da educação para avaliar os impactos da medida do corte de verbas adotada pelo governo federal. Procuradorias da República em 21 estados abriram inquérito para apurar os impactos dos decretos publicados em março deste ano pelo governo federal. Além do corte de 30% nas verbas, os decretos também determinam a extinção de cargos e funções nas universidades federais. Na ação coordenada pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o Ministério Público enviou um ofício às universidades solicitando informações sobre como as medidas vão afetar a qualidade no ensino. Além disso, o MPF também enviou um ofício ao Ministério da Educação pedindo explicações sobre as razões que levaram ao corte no orçamento e se existe um estudo feito pelo governo sobre os impactos dos decretos nas instituições de ensino atingidas. Neste caso, o MEC tem 15 dias para enviar as informações ao Ministério Público. Com o objetivo de chamar atenção para a adoção, a Vara da Infância e da Juventude de Brasília lançou o projeto Em Busca de um Lar. A ideia é encontrar uma casa para crianças e adolescentes que não têm o perfil mais procurado pelos interessados. 70 crianças moram atualmente neste abrigo em Brasília. Aqui, as histórias de vida se confundem. Muitos episódios de violência, abandono e negligência. Por parte justamente de quem deveria proteger, né? Então elas chegam aqui com vários traumas, muitos traumas que precisam ser trabalhados ao longo do acolhimento e pós-acolhimento também. O acolhimento em abrigos tem que ser excepcional e por pouco tempo. A ideia é que essas crianças ou adolescentes retornem ao convívio da família o mais breve possível. E quando isso não acontece, o caminho é a adoção. Quase 9 mil crianças e adolescentes em todo o país estão à espera de um lar. Os interessados em adotar ultrapassam os 43 mil, segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, controlado pelo Conselho Nacional de Justiça. Aqui em Brasília, mais de 500 famílias podem adotar.
e 132 crianças e adolescentes estão habilitados para a adoção. Mas o perfil mais procurado ainda é o de bebês. E aí, os maiores enfrentam dificuldades para deixarem os abrigos. Diante dessa realidade, a Vara da Infância e da Juventude de Brasília lançou o projeto Em Busca de um Lar. Eu gosto de cozinhar, gosto de dançar e cantar. Eu faço natação, eu faço jiu-jitsu e faço SUP. É uma oportunidade para toda a sociedade reavaliar o seu perfil de adoção. Então, mesmo que não venha a adotar, essas crianças não venham a ser adotadas, eu acho que hoje quem está na fila vai ver uma criança real, uma de verdade, que existe, não aquela que está na fantasia dela, né? Ela vai ver uma criança real e ela pode até repensar o seu próprio perfil, ampliando cada vez mais. As famílias que se interessarem devem se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção e indicarem o nome da criança que pretende adotar. O pedido vai ser tratado como prioridade. O meu maior sonho é de ter uma família que eu possa chamar de pai e de mãe. E que eles me dão carinho, respeito e amor. Eu queria ter uma família que me dê carinho, me dê atenção, que também me ensine as coisas. Queria ter uma casa, ter animais e fazer uma grande família. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça para com a repórter Daiane Garcês, que tem as novidades para a gente hoje. Boa noite, Daiane. Boa noite, William, Érica e todos que nos acompanham. E a primeira informação do giro nesta noite é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do STJ, por maioria, recebeu a queixa-crime por injúria apresentada pelo ex-deputado Jean Willis contra a desembargadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele apresentou essa queixa no ano passado por causa de uma postagem da magistrada nas redes sociais. E agora, um caso de Santa Catarina. A concessionária que administra a BR-101 vai indenizar um motorista que atropelou um cachorro na rodovia quando ele ia para o município de Bombinhas. O acidente resultou em vários estragos no carro e a empresa não quis pagar o conserto. Daí ele teve que acionar o seguro. O juiz relator do processo entendeu que os prejuízos resultantes de omissão, em regra, resultam em responsabilidade subjetiva das concessionárias de serviço público. Com isso, a empresa vai ter que pagar quase R$ 3.500 de indenização. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, manteve a decisão que considerou legal a retomada de um imóvel do programa Minha Casa Minha Vida, lá em Paranaguá, no Paraná. De acordo com o processo, o apartamento foi vendido para uma outra pessoa, sem que houvesse um consentimento da instituição. Essas foram as notícias do Giro de hoje. Se você quiser rever nossas reportagens, é só acessar YouTube, nosso canal lá, TV Justiça Oficial. Tá tudo lá para todo mundo assistir. É isso. Boa noite a todos. Érica, William. Obrigada, Daiane. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça. Boa noite. Até amanhã.